Dando continuidade à parte 2 do livro Sombras. Sombras psicológicas de Hélio Couto. Neste capítulo, Hélio conta sobre a resistência que nós temos em olhar para as nossas sombras, olhar para o que está obscuro, para o que precisa ser iluminado, precisa jogar luz, precisa tornar-se lúcido sobre a sua sombra. E assim, buscando ainda o exemplo da menina lá que perdeu o pai com 7 anos de idade e depois na vida dela ela acaba tendo uma dificuldade de prosperar, de crescer, de ganhar mais dinheiro mesmo na vida. Ela não se permitia, ela boicotava, ela não deixava situações de ganhar mais, de ter, de obter, chegar no campo dela, chegar na vida dela, porque lá quando ela tinha 7 anos de idade, ficou uma sombra retida de que se eu tive, eu posso perder. Eu tinha um pai e de repente ele foi embora. Hoje, inconscientemente, na minha sombra, eu penso, eu sinto, eu intuo, eu tenho a sensação de que se eu ganhar, eu vou perder. E eu jamais vou fazer isso comigo novamente, porque dói muito, doeu muito perder. E aí, essa menina, como muitas pessoas, é só vocês olharem para a vida de vocês ou então ao teu entorno, vocês encontrarão as pessoas sofrendo de neotenia. Neotenia é o termo que define a resistência a amadurecer, a crescer. É o eterno jovem, sabe aquela síndrome de Peter Pan? Exatamente. A pessoa ela tem uma dificuldade de crescer, de prosperar, de se assumir, de se colocar na vida como um adulto merecedor, um adulto próspero, uma pessoa abundante. Não, por conta de uma sombra criada lá atrás, ela fica nesse estado de neotenia. E aí depois, quem não viu, veja lá a primeira parte do livro, capítulo 1, onde tem o desfecho, como ela fez para resolver isso na vida dela. Tanto a questão da neotenia, como a questão da sombra, do medo, da perda vivida lá atrás em relação ao pai. Só que, temos outros exemplos aí que Hélio traz, que tem bastante resistência em olhar para o nosso lado sombra, para o nosso lado pântano, para o lado que precisa de luz, que precisa se iluminar para poder evoluir. Só que daí a gente vivendo a nossa vida e você pode ter alguma consciência e saber que algumas ferramentas, algumas situações de vida pode te levar a você se conectar com a tua sombra, e daí é uma escolha consciente, corajosa e muito sábia de fazer isso, que é de repente quando você sabe que yoga, dança do ventre, uma dança como o tango, por exemplo, ou qualquer dança que tenha a ver que você, a mulher, precisa ser levada pelo homem, precisa ser conduzida, ou então argila, ou alguns filmes próprios, para detectar a tua sombra. Quando você sabe disso, tal qual foi o meu caso, quando eu li o livro Sombra Psicológica, eu fiquei bastante tentada a trazer essas ferramentas para a minha vida e ver o que eu acessaria das minhas sombras e também dar isso aos meus pacientes, propor algo para eles onde eles pudessem acessar
este lado. Além dos sonhos, né? Os próprios sonhos, que eu sou especialista em sonhos também, já traz, né, todo esse contexto ali do não verbal, do não consciente. O sonho, ele passa por tudo isso, ele vai direto lá na sombra, vai direto lá nos conteúdos do inconsciente. Então, o sonho também é uma ferramenta, tal qual essas que eu acabei de citar. Então, essa é uma escolha consciente. Olha, quer acessar a sombra? Vá fazer use algumas dessas ferramentas. Ou você nem sabe disso e de repente você vai lá fazer uma dança do ventre, por exemplo. A mulher não sabe nada sobre ela não tem autoconhecimento, ela não tem autopercepção, ela não sabe sobre o eu dela mulher, o eu dela sensualidade, eroticidade, sexualidade, sagrado feminino, e simplesmente vai lá e começa a fazer os movimentos. E aí ela vai se deparando com uma dificuldade, com um incômodo, e aí vem algumas justificativas do tipo, eu sou um pouco dura, eu não levo jeito para isso, esse movimento aí não sei, parece, né, vulgar, então ela começa a criticar. Depende. Quando vem algum tipo, essa é a dica, gente, quando vem algum tipo de desconforto, fala, aí tem. Por que eu fiquei desconfortável? Por que eu tô crítica? Por que eu fiquei emburrada? Por que eu fiquei estranha ao fazer esses movimentos da dança do ventre? O que está acontecendo aqui com o meu corpo? O que eu acessei? Tá, mas isso quem está fazendo aí é algum processo de autoquestionamento, tá? Pode trazer tudo isso que eu acabei de dizer. Ou não, simplesmente sai e fala assim, é chato, eu pensei que fosse legal, mas é chato, ou é difícil, ou a escola não é legal, ou a turma não é legal, ou a professora não é legal. Quando chega nesse nível, né, onde eu nem identifiquei nada e eu achei que tudo que não estava legal tinha a ver com o ambiente e não comigo mesma, eu saio do curso e pronto. Ou então eu posso ir numa aula de artesanato, numa aula onde eu vou estar mexendo com argila e de repente ali no grupo pede-se para que faça algo com argila e também começa a vir um monte de sombras sobre, será que eu sei fazer? Será que vai sair bonito? Será que vai sair perfeito? Será que vão gostar? Vem as comparações. Nossa, o meu está muito diferente da coleguinha do coleguinha do lado. Ou então, quando eu faço algo, eu consigo construir algo, eu olho para aquilo e aquilo de alguma forma me impacta. Ou outro exemplo, que é você ir fazer dança de tango ou qualquer dança de salão, onde ali é o homem que conduz. A mulher, ela precisa estar muito bem no teu papel. Se ela está bem definida e aceita bem o teu papel, ela consegue sim ser levada pelo cavalheiro. Ele simplesmente dá o comando e ela vai fluindo naquele movimento e dança bem. Quando não é desta forma, ela vai enrijecer o corpo, ela vai tentar comandar o parceiro, ela vai se antecipar, né? Ela sabe que ele poderia pedir para que ela virasse, então ela já vira antes dele pedir. Ali também já dá para identificar, olha, esta mulher está com dificuldade em relação à feminilidade, em relação ao ser mulher. Não quero dizer aqui que ser mulher significa ser conduzida por homem, não é nada disso. Mas ser mulher, principalmente na dança, é assim, olha, está tudo ok com essa minha parte, com esse meu papel, e eu posso ser conduzida por um homem sem me sentir diminuída. Olha que interessante. A yoga, então, com os movimentos de asana, aqueles movimentos, depende do qual é pedido para você fazer, ativa pontos de energia no teu corpo que estão ali, né, cobertos por uma sombra ou por várias sombras que te assusta, que também você vê dificuldade, que você vê desconforto. Quando você vê um filme, por exemplo, se você está vendo um filme,
tem ali, né, se é um filme de violência, se é um filme de guerra, se é um filme de tortura, se é um filme triste de drama, tem, claro, uma proporção normal de sentimentos que ele pode te trazer, né? Tristeza, angústia, uma empatia, uma indignação, uma raiva, tá, tem, tá? Porém, quando isso é demais, quando você se percebe muito aquecida, muito conectada, ficou muito, muito, muito mexida, opa, tem algo aí, tem um conteúdo teu aí que não está bem trabalhado, não está bem entendido. Eu, particularmente, Andréia Helena, psicóloga quântica espiritualista, o que acontece comigo? Quando eu vejo filmes onde há, por exemplo, pessoas judiando, batendo, agredindo, surrando, né? Ou impondo, inferiorizando crianças, idosos, animais, onde aquela pessoa ficou em extrema situação de vítima, eu tenho muita dificuldade de olhar para isso. E quando eu tento olhar para o que eu sinto, nem é muita raiva do agressor, como muitas pessoas ficam, ai, que vontade de matar aquele homem que está batendo, que está isso. Não, eu percebo que o meu foco de dor, ou a minha energia, ela fica focada na dor da vítima. Então, em alguma vida, ou nessa vida, deve ter, né, algo aí em mim que eu ainda não consegui descobrir, tá? Que acessa o meu lado dor, o meu lado vítima. Não acessa a minha raiva, não acessa a vontade de matar o agressor. Acessa, é como se eu, ali naquele momento, né, por exemplo, de uma mulher apanhando, de uma criança sendo subjugada, maltratada, é como se eu me colocasse no papel daquela criança, daquela mulher. E aí, o que eu escolhi hoje para mim, tá? Já tentei trabalhar o que pode ser, excesso de empatia, não pode ser, será que é porque você não aceita as injustiças do mundo? Sim, mas não é nessa proporção, é numa proporção descontrolável e muito desconfortável. Então, o que eu optei? Não quero mais olhar para esses tipos de conteúdo. Me faz muito mal, tá? E aí, eu não vou olhar, mas também não estou olhando para mim, o que pode ser isso em mim. Também, de repente, não estou olhando para o outro, porque daí eu estou ignorando, sendo que isso acontece a todo momento, né? No mundo todo. Hoje eu trouxe uma luz para essa questão. Quando eu vejo situações assim, eu fecho meus olhos, eu me concentro na vítima e eu tento emanar uma energia amorosa, de frequência amorosa, tanto para a vítima, por exemplo, para a mãe que soube que a filha sofreu isso, para o pai, para o familiar, né? Para todo mundo do bem que faz parte da vítima, da vida da vítima, eu emano uma energia amorosa, de consciência amorosa, tá? De salvação, de libertação, de perdão. É como se eu pudesse estar fazendo esse movimento que nas minhas vivências espirituais geralmente eu faço, de emanar luz, de emanar amor para aquela situação. E para a minha dor também. É uma forma de eu serenar meu coração, já que eu não posso fazer nada de modo prático, ativo, porque tem situações que a gente vê que está lá fora, lá longe. Então eu me acolho, eu acalmo meu coração, eu sereno, eu emano luz e amor para o meu chakra cardíaco e também faço isso para a vítima. E para o agressor, eu também emano uma consciência do que ele está fazendo com o outro irmão dele, com o ser humano igual a ele. Igual a ele em termos de somos todos um, não igual a ele na maldade e no rebaixamento de consciência que ele tem. Foi essa maneira que eu encontrei para poder vivenciar com esse tema na minha vida. Foi essa maneira.
Então, voltando a falar das resistências, é isso, né? Toda vez que você vê uma situação que mexe muito com você, sabe, é um sinal. Pare e olhe, dê atenção. Fala, opa, aqui tem algo que é meu, tá? Tá fora de mim, mas pensou aqui dentro, mexeu comigo, me tocou dessa forma. Opa, então tem um conteúdo aqui que eu não conheço e que eu preciso olhar para ele. Olhar para quê? Para poder conscientizar, para poder trazer à tona o que tem em mim que fora me mostrou que eu preciso olhar e que nunca foi olhado. E aí há outras situações também do cotidiano, né? Onde a gente vê em relacionamentos familiares, casamentos, onde a esposa, a mãe, a tia, a irmã tenta mostrar para o outro a sombra dele. E aí, o que a gente mais faz na vida? É tentar proteger e não olhar para a sombra. E quando vem alguém e te mostra essa sombra, como o Hélio coloca lá no exemplo do carro, o homem está ali numa questão de lavo ou não lavo o carro. Fico aqui no meu sofá deitado na minha zona de conforto, ou lavo o carro, ou levanto a minha bunda daqui e faço o que eu tenho que fazer. Eu tô lá nesse conflito. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Até que ele decide não ir. Eu não vou, não vou. Tá. Aí chega a esposa, inocente, sem nada saber, que ele estava nesse conflito de opostos dentro dele. E de repente ela fala assim: amor, você não vai lavar o carro? Nossa! E o que ela fez? Ela acessou a sombra dele de algo que ele já tinha decidido não acessar, inconscientemente, né? Ele tinha decidido não acessar. E ela vai ali e ele levanta muito bravo e ele fala e ele despeja um monte de coisas em cima dela só porque ela perguntou se ele não ia lavar o carro. O só é o que a gente pensa que é só, né? Mas dentro dele é uma grande sombra, um grande monstro que não pode engoli-lo, porque já engoliu quando ele, né, ele escolheu não lavar o carro, que quer engolir aquele que falou para ele lavar o carro. É muito, muito, muito doido essa questão. Então, gente, prestar um pouco atenção. O Hélio, né, ele conta que ele demorou um tempo para poder escrever esse livro, porque ele sabe que tocar na sombra do outro não é algo fácil, não é algo nem que a gente indica a fazer a todo momento, porque primeiro você tem que estar pronto para que o outro avance em você caso você faça isso. E também você tem que ter um nível de empatia e compreensão de que acessar sombras também tem a ver com um nível de busca, um nível de autoconhecimento, um nível de consciência. Porque se você não for com tato, né? Se você não for devagar, se você não for com muita compaixão e respeito, você não vai conseguir ajudar o outro a acessar a tua sombra. Isso é muito comum numa sala de consultório, né? Terapeutas, psicólogos, psicanalistas que fazem esse momento, né, esse movimento de forma muito rápida, muito sem entender, porque ele detectou, então eu tenho que falar, eu tenho que expor, eu tenho que clarear, eu tenho que apontar. Você pode, meu caro, perder o teu paciente, perder a oportunidade de dar luz, de ajudar a levar luz para o recôndito da alma dele, que estava lá encoberto pela sombra. Então, o momento é saber esperar, estudar um pouco sobre sombra, estudar sobre a personalidade, os perfis, as dificuldades do paciente. Se na vida normal, né, com o nosso semelhante ali, marido, esposa, filho, né, familiar, a gente precisa fazer isso, imagine com um paciente. E você pode até fazer achando que você não, eu tenho que mostrar porque é o meu trabalho. Não, o teu trabalho é conscientizar, dependendo e respeitando o tempo interno do paciente, tá? Você pode ter identificado logo de pronto,
Mas para ele identificar, para ele olhar para isso, ele precisa de um tempo, tá? Mas eu fiz isso, tá? O que aconteceu? Aconteceu que instalou uma defesa fóbica, tá? Ou ele pode justificar dizendo que não é nada disso, ou ele pode começar a sentir vontade de atrasar para chegar na sessão, ou ele pode começar a ter faltas, ou ele pode simplesmente largar a terapia, abandonar o processo. Só que ele não vai abandonar o processo consciente de que, olha, a psicóloga acessou minha sombra. Não, não vai ser dessa forma. Se fosse dessa forma seria até mais fácil, né? Mas não é. Ele vai simplesmente olhar de modo mais superficial, mais raso e falar: ah, não, né? Tá muito caro, não tô com tempo, vou gastar o dinheiro em outra coisa, vou gastar meu tempo com outras coisas, não estou tão interessado assim em fazer terapia. Então ele vai dar muitas desculpas para justificar o porquê não estar mais em terapia. É um risco que corre, mas se você tem estudo, se você tem aí um tempo de carreira, se você tem uma atenção sobre isso, a indicação é que não faça. Primeiro, trabalhe vínculo de confiança, construa pontes, principalmente da tua alma para a alma do paciente. Deixa essa relação bastante fortalecida e mesmo assim, de mansinho, devagarzinho e com muito amor, você vai acessar a sombra dele junto com ele. E ambos, se conseguirem, ambos vão clarear, vão jogar luz, vão curar, vai trazer à tona. E aí vai poder chorar, e aí vai poder se angustiar, e aí vai poder pôr no colo e falar: está tudo bem. Aquilo que te aconteceu lá atrás não irá mais acontecer. Agora eu estou aqui para cuidar de você, para te proteger e para te encaminhar. Isso, quem vai dar para si mesmo é o próprio paciente com a ajuda de um profissional. Lindo, não é lindo? Então é aqui que a gente termina o capítulo 2 do livro Sombra e no próximo áudio segue o capítulo 3. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe este material, conscientize as pessoas. Se você acha que esse tipo de material é importante, faça também a tua parte. Eu estou aqui fazendo a minha parte, faça também a tua. Não se esqueça daquela máxima que entrou, debita, saiu, acredita. Se esse conhecimento entrou para mim, eu preciso fazer ele sair de mim para poder estar em crédito. Se entrou, eu estou em débito. Quando sai de mim, gera crédito. E se chegou a você, você está ouvindo isso aqui agora, então você já está em débito. Faz um movimento para gerar crédito. Falou? Ficamos aqui. Forte abraço para vocês.